falando em saúde mental, já puxando um pouquinho pro gancho da autoestima, onde é que foi que você pensou, cara, agora eu tô aqui, né, fazendo meu TCC e tudo mais e tal, cuidando dos meus pacientes, mas eu vou focar na autoestima. Como surgiu isso daí? Né? Então, a minha conclusão de curso na faculdade não tem nada a ver com autoestima, né? Foi sobre obesidade na época. Porque eu me interessava muito por transtornos alimentares. Eu pensei, inclusive, até fazer. Eu falei, gente, vou fazer depois uma especialização. Mas quando eu comecei a atender, eu falei, ó, me formei, fiz minha especialização, vou começar a atender. A minha demanda dentro do consultório, se não 90%, era sobre autoestima. Embora a autoestima não seja um transtorno mental, digamos assim, ela é a porta para muito deles. Uau. Então, assim, se você não trata a sua autoestima, você pode ter futuramente uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, transtornos alimentares. Isso tudo vem da autoestima. E eu via, né, ao decorrer dos atendimentos, que muitos desses problemas vinham por conta da autoestima. E eu perguntava, mas por que você se sente assim? E muitas das vezes as pessoas me respondiam, porque eu me sinto feia, porque eu não tô bem com o meu corpo, então eu tô sempre me achando que eu sou inferior ao outro. E eu ficava assim, gente, isso não é uma crise de ansiedade acarretada por uma ansiedade, e sim pela autoestima que precisa ser trabalhada. E aí eu tive esse insight, eu falei, é agora que eu vou trabalhar a autoestima na mulherada, porque o meu público é muito mais mulher, assim, são mulheres que eu atendo. Homens, eu fico com pena dos homens, porque quando eles me procuram, eu falo, poxa, mas eu sempre encaminho, porque eu sei como é difícil para os homens isso, de procurar ajuda. E aí, quando eu vi essa demanda que era autoestima, eu falei, é agora que eu vou correr atrás da autoestima. E aí eu comecei a pesquisar, e muitos dos meus pacientes tiveram um resultado, assim, excelente em relação à autoestima. É interessante pensar que existe aquela grande frase que faz todo sentido, que toda causa gera um efeito, correto? Em muitas ocasiões, quando a gente está sentindo algum tipo de dor ou constrangimento, a gente pensa no efeito que aquilo causou. A gente foca muito, por exemplo, no doce que a gente está comendo em excesso. A gente foca muito, por exemplo, naquele bate-papo que a gente teve com o cônjuge que foi acima do limite e a gente ficou chateado um com o outro numa briga. Mas a gente esquece de dar o devido valor à causa disso daí tudo, né? Você falou algo bem interessante que, pô, um percentual imenso de pacientes trazendo problemas reais, né, dores reais. Mas quando você começou a identificar a causa, você foi lá e falou, cara, é autoestima. É fundamental a gente fazer uma autoanálise também, né, Dawane? Sim, eu costumo dizer que a autoestima ela é formada por 5 pilares essenciais na sua vida. O autoconhecimento, a autoaceitação, o autocuidado, a autoconfiança e a autorresponsabilidade. Você precisa ter esses 5 pilares formados. Ah, Dawana, não é fácil. Não é fácil. Nenhum processo é fácil. Você tem que ir passo a passo. É um passo de cada vez. Você não nasce correndo. Você aprende a engatinhar, você aprende a andar, e na terapia é a mesma coisa. Para a gente trabalhar a autoestima, a gente precisa trabalhar esses 5 pilares. É muito importante isso. Você não consegue sair do autoconhecimento e ir direto para a autorresponsabilidade. Como é que você vai assumir a responsabilidade de algo se você não se conhece? Você não consegue pular para o autoconhecimento e ir direto para a autoconfiança. Como eu vou ter confiança em tomar determinadas decisões se eu não me conheço? Se eu não me aceitei da forma que eu sou, ou não mudei a forma que eu tenho que pensar referente a algo que eu tenho que tomar, a atitude que eu tenho que tomar. Então, é preciso ter esses 5 pilares formados, Rodrigo. É muito, muito importante você se conhecer, para você poder dar um passo adiante. Você falou sobre autoconhecimento. Eu lembro quando eu estava vendo o seu e-book, né? Ali no seu livro digital, você colocou ali, né, na propaganda e tal, conheça a si mesmo. Sim. A importância do autoconhecimento vai além de apenas saber o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer, né? Como a gente gosta de viver, o que série a gente gosta de assistir, na verdade. Vai muito além disso. Vai muito além. Mas vai também, é quase que um autodiagnóstico, né, digamos assim. A gente consegue enxergar um pouquinho mais sobre o nosso eu. Como assim?